Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje, geometria plana, vamos falar sobre comprimento da circunferência. Se liga aí. Então, comprimento da circunferência. Bom, para deduzir isso, para deduzir uma fórmula, eu fiz uma circunferência aqui, chamei ela de lambda, aqui essa letrinha grega, tá? Pode ser qualquer nome para ela. Aqui está o raio da circunferência, aqui está o diâmetro da circunferência, ok? E aí vamos partir do seguinte. Bom, os matemáticos, com a observação de vários casos, descobriram que quando eu pego o comprimento da circunferência, quando eu estou falando isso, eu estou falando da linha da circunferência, essa linha que está em verde aqui, ó. Então, o perímetro também posso usar esse termo, tá? O perímetro da circunferência é o contorno. Lembre que a circunferência é sempre a linha. Então, pense nela esticada, quero saber o tamanho dela, né? Bom, a gente sabe, né, foi deduzido já, que toda vez que eu pego o comprimento da circunferência e divido pelo seu diâmetro, isso daqui, essa razão, sempre vai dar o mesmo valor. E no caso dessa razão, como ele sempre vai dar o mesmo valor, que é um número irracional, né, é aproximadamente 3,14159 e assim vai. Se é um número irracional, é uma dízima infinita e que não é periódica, então não vai ter uma repetição aqui, um padrão de repetição, certo? Esse número, como sempre acontece, os matemáticos resolveram nomeá-lo, né? Chamá-lo ele de π. Tá? Então, o π nada mais é que a divisão do comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro. Então, quando eu divido o comprimento pelo diâmetro, isso daqui tem que ser π, ok? Beleza. Se eu pegar o C que está dividindo o D e o D que está aqui embaixo, passar para lá multiplicando, eu vou ficar com isso. O comprimento da circunferência é igual a π vezes D, ou πd. Então, tá aí. O comprimento da circunferência sempre pode ser calculado a partir do seu diâmetro através disso. Claro que o mais comum não é escrever essa fórmula desse formato, mas você pode usar se você quiser. O mais comum é o quê? A gente sabe que se eu tenho um diâmetro aqui, ó, inteirinho, eu tenho um raio aqui, outro raio aqui. Então, um diâmetro sempre pode ser trocado por dois raios, não é? Então, vou trocar por dois raios. Então, a fórmula ficaria nesse formato. Comprimento é igual a π vezes 2r. Mais comum a gente escrever na seguinte ordem. 2πr. Então, o comprimento da circunferência é dado por essa expressãozinha aqui, ó. 2π vezes r. 2πr, tá ok? Vamos ver agora o comprimento de um arco de circunferência. Quando eu estou falando de um arco de circunferência, eu não estou falando da linha inteira dela, eu estou falando de uma parte dela. Então, veja só, no desenho da minha circunferência, eu fui lá e peguei um arco. Esse arco aqui eu chamei de L, tá? Pode usar qualquer letra para simbolizar ele. Então, veja que esse L aqui, ele é dado por esse ângulo. A gente já viu que ângulo central tem a medida igual do arco que ele enxerga. Então, ângulo central e arco que ele enxerga tem que ser iguais em grau. Só que aqui agora eu quero saber em centímetros. Como que eu vou deduzir isso? Bom, a gente viu lá em cima que o comprimento da circunferência é dado por 2πr. 2πr. Ok, então isso daqui vale para a circunferência inteira. Toda circunferência. Toda circunferência. Isso significa quantos graus? 360 graus. Então, quando eu tenho a circunferência inteira, eu uso a fórmula dela inteirinha, que esse aqui é o comprimento dela. Mas quando eu quero saber uma parte disso, eu vou fazer uma regra de 3, porque isso é diretamente proporcional. Quanto maior o ângulo desse arco, maior vai ser o arco que eu quero calcular. Tá certo? Então,
Se eu quero uma parte da circunferência, eu quero uma parte do ângulo que está aqui, do ângulo central. Então, é essa fórmula que a gente vai deduzir. Então, vamos comparar, vamos fazer duas comparações. Vai ser assim, ângulo e comprimento. Vamos fazer essas duas comparações aqui, ó. Ok? Quando o ângulo é 360 graus, o comprimento tem que dar 2πr. Então, o ângulo de 360 está para 2πr. Quando o ângulo é qualquer, o ângulo é alfa, esse comprimento é o L que eu quero descobrir. Olha lá. Se isso aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional, multiplico ela em cruz. Multiplico ela em cruz e o que eu quero descobrir é o L. Então, eu já vou isolar ele. Vai ficar assim, então. 360 vezes L vai ficar 360L. Só que eu já vou colocar só o L. Porque do outro lado vai ficar 2πr vezes alfa. 2πr vezes alfa. Passa o 360 que está multiplicando, dividindo. Então, fica assim, direto, ó. Tá? Então, o comprimento de um arco sempre pode ser dado por essa fórmula. 2πr vezes o ângulo que você quer, dividido pelo comprimento inteiro da circunferência. Dá para simplificar, não dá? Então, vamos simplificar o 2 com o 360. Isso daqui vai resultar no seguinte, que o comprimento é igual a πr alfa dividido por 180. Você também pode usar essa fórmula, a fórmula que você preferir, tá? Então, ou você usa essa, ou você usa essa, são as mesmas fórmulas, tá? Bom, eu gosto sempre de fazer a regrinha de 3 para entender o que está acontecendo. Vamos ver um exemplo, então, para ver como que funciona essa fórmula? Tá aí o nosso exemplo, então. Eu tenho uma circunferência, que o raio mede 9, e o ângulo que está marcado aqui, o ângulo central, é 50 graus. Quer dizer que aqui em graus é 50 também. Mas eu quero saber o comprimento L, o comprimento no tamanho do raio. Se o raio tiver aqui 9 centímetros, eu quero saber aqui em centímetros quanto vai dar também. Vamos fazer a regrinha de 3. Então, eu vou comparar ângulo com comprimento. Certo? Então, vamos lá. 360 graus está para a circunferência inteira, 2πr. O ângulo que eu quero saber, 50 graus, está para o arco que ele enxerga, o L. Olha lá. Ok? Lembrando que eu sei o valor do R, tá? Então, vou substituir ele aqui. Então, vai ficar assim. L é igual. 360 já passa dividindo, vai ficar 2 vezes π vezes o R, que é 9, vezes o 50. Olha lá. Então, multipliquei esse com esse. E aqui, o 360 com o L. E o 360 passa dividindo. Passa dividindo 360. Então, tá vendo? Se você quiser usar a fórmula direto, você pode. Se você quiser tentar deduzir, não tem problema nenhum. Vamos fazer algumas simplificações antes de fazer conta. 360 tem 0, 50 tem 0, vai embora. 36 vai embora com 9. Então, aqui dá 9 por 9 dá 1, 36 por 9 dá 4. O 4 dá para ir embora com 2. Então, aqui fica 1 também, aqui deu 1, e aqui vai embora, vai ficar 2. Então, ficou... Opa! Aqui em cima ficou 1 vezes 1 vezes 5 vezes π. Então, ficou 5π. E aqui ficou o 2. Então, ficou 5π sobre 2. 5π sobre 2 centímetros. Esse é o tamanho do nosso arco. Ah, mas tem que deixar em função de π? Deixa em função de π, a não ser que o exercício fale. No lugar do π, coloque 3,14. E aí você faz as continhas aqui, se ele pedir isso, ou se ele pedir 3 também, tanto faz, tá bom? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.